Oi, gente! É tempo então de compartilhar com vocês os melhores livros, as melhores leituras de 2025, as minhas 10 melhores leituras de 2025. E olha, foi meio difícil, hein? Eu tive que parar pra pensar aqui, pensar um pouco e fiquei em dúvida. Felizmente foi um ano de leituras muito boas pra mim, então todos esses livros aqui, obviamente, eu recomendo, né? Foram as melhores leituras do ano pra mim, então eu recomendo esses livros se você ainda não teve a oportunidade de lê-los. Fica aqui meu incentivo pra você ler. E todos eles têm vídeo aqui no canal, vou deixar tudo certinho no box de descrição, então se você também não teve a oportunidade de assistir, vai lá depois, dá uma olhadinha. E eu espero que você se anime a ler estes livros aqui, que eles são realmente muito bons. Então, sem mais delongas, vamos lá para a lista. Eu tenho o Osamu Dazai em duas colocações, então eu tenho 2 livros do Osamu Dazai nessa lista. Um deles é O Declínio de um Homem e o outro é Mulheres. Mulheres, o Osamu Dazai se propõe a contar 16 histórias sob a perspectiva feminina, então nós temos 16 personagens femininas aqui contando as suas histórias. E você tem histórias diversas, mulheres passando por dificuldades diversas no Japão. E este livro é muito bom, foi a porta de entrada para mim, né? Geralmente o pessoal lê primeiro O Declínio de um Homem, é o livro mais famoso do Dazai, mas para mim foi Mulheres a porta de entrada, né, para ele. Então eu li Mulheres primeiro e depois eu tive contato com Declínio de um Homem, um livro que eu peguei emprestado na minha escola de japonês, né, na escola de japonês que eu estudo, e por isso que esse livro aqui tá novinho ainda, plastificado, porque eu ainda não tive coragem de tirar daqui, eu vou tirar quando eu for reler, que vai ser esse ano, o ano que vem, pretendo reler O Declínio de um Homem. Eu gravei um vídeo, né, falando sobre todos os autores, autoras, livros japoneses aí que eu li neste um ano de canal. E o que eu comento lá é que Declínio de um Homem, pra mim, como eu poderia resumir, é que é alguém olhando do fundo do poço nos olhos da depressão. Então, assim, é realmente uma escrita muito brutal e foi por isso que a escrita do Osamu Dazai me marcou tanto e, como vocês podem ver, de 10 livros, 2 livros são do Dazai. Também temos nessa lista o Retrato de Dorian Gray, eu li no Kindle, então eu vou deixar aqui a capa certinha. Mas que livro bom, né, gente? É um clássico e eu também vi, depois que eu li o livro, eu vi a adaptação para o cinema, mas a leitura do livro, o final, a cena final, a construção, a degeneração do Dorian, né, de um garoto super puro e tal, e meio o pacto com o diabo que ele faz, né, e tudo que ele vai fazendo, né, sendo degenerado e fazendo coisas absurdas, cada vez mais absurdas, né, durante a sua vida até ali o final, é uma construção do Oscar Wilde, assim, primorosa. Gente, que livro excelente. Também nessa lista eu tenho Mr. Dolly, da Virginia Woolf. Mr. Dolly foi pra mim também uma surpresa muito positiva, assim, superou expectativas mesmo. É um outro clássico, né? Mas superou demais as expectativas. Eu achei que fosse uma história muito mais arrastada e tal, e não foi de forma alguma. Eu gostei demais da construção da Mr. Dollar, mas de outros personagens, né, secundários ali que a gente tem. E eu explico mais tudo certinho no vídeo lá, né, que eu comento desse livro especificamente. Também tenho aqui na lista, né, tô aqui com a minha colinha, por isso que eu tô olhando aqui pra baixo, Neuromancer, do William Gibson. Esse aqui é um marco, né, da ficção científica no subgênero cyberpunk. Eu fiz uma série aqui no canal sobre esse gênero, né, sobre a máxima de baixa qualidade de vida, alta tecnologia, né, que vem aqui esse plot deste livro especificamente. Então, eu gostei muito e eu quero ler muito mais sobre livros, né, nesse gênero. Tem também uma continuação aqui, mais 2 livros do William Gibson, né, que remetem ao Neuromancer também. Você pode ler os livros separados, mas meio que formam ali uma trilogia, e eu já estou com eles aqui na lista para lê-los, e espero que eu goste tanto quanto eu gostei de Neuromancer. Também, entre as 10 melhores leituras desse ano, eu tenho Querida Combine. Foi também uma grata surpresa. Eu peguei esse livro aqui sem muito, assim, sem muita perspectiva, né, do que encontrar, e a gente passa por vários aspectos aqui nessa história, desde o trabalho, expectativa, né, da sociedade japonesa em relação às mulheres, e, enfim, nossa, gostei muito, 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 muito dessa leitura. E tem, né, um vídeo que... Bom, gente, vocês já entenderam, vou ficar repetindo. Tem vídeo aqui no canal, com os detalhes todos certinho lá. Maravilha. Também temos outro livro japonês. Gente, olha quantos livros japoneses no top 10 desse ano, hein? Dazai,
Sayaka Murata, enfim. E agora outro japonês, que é o Koshun Takami com Battle Royale, que eu gostei demais. Bom, Battle Royale é um marco, né, da literatura japonesa, totalmente diferente de todos os livros que eu mencionei aqui. Inspirou jogos, né, você tem jogos Battle Royale, que é basicamente uma matança, mas ali nesse livro o autor ele explora muito sobre os adultos não confiarem mais em si, né, entre si, e também muito menos nas crianças e adolescentes. Então, basicamente é um livro com uma falta de perspectiva e esperança enorme, né? Você não tem uma esperança, assim, porque se você não confia na juventude ali da sociedade, nesse aspecto da sociedade japonesa, você não confia no futuro, né? Você não tem esperança no futuro. Então, basicamente, é esse o plot do livro. Além destes, também aqui no meus top 10 Gogol. Gogol se tornou aí um dos meus top autores favoritos da vida. Eu tenho aí uma listinha de 6 autores. Então, eram 5 e agora o Gogol compôs aí em sexto, né? Então eu tenho pessoas como Fernando Pessoa nessa lista, Silva Plath, Dostoiévski, Saramago, Dazai e agora Gogol, né? Por enquanto são estes aí que configuram atualmente a minha listinha de top escritores. Bom, e do Gogol, o que eu coloquei aqui na lista, né, li algumas coisas dele esse ano, mas o Diário de um Louco pra mim ficou em primeiro de tudo que eu li dele. Gostei muito da construção dos personagens, não é uma história agradável de se ler, né, você acompanha a loucura ali, consumir aquele homem, mas eu gostei muito da escrita do Gogol, da construção da história, de tudo, do que ele faz a gente refletir sobre a ironia dele, o sarcasmo, enfim, gostei bastante mesmo. O Travesseiro, da Seishon Nagon, outra autora japonesa. Gente, eu não tinha me tocado quando eu tava fazendo essa lista que praticamente aqui, sei lá, metade é autor japonês. Enfim, mas o livro Travesseiro, da Seishon Nagon, foi também aqui uma das 10 melhores leituras do ano. A gente teve leitura conjunta desse livro aqui no canal. E, curiosamente, o meu top 1, meu livro favorito do ano de 2025, se você assiste, é um espectador mais frequente aqui no canal, você já sabe, gente. Não vai ser nenhuma surpresa aí pra vocês que o meu top 1 desse ano foi outra leitura conjunta que a gente teve. Então, assim, eu realmente escolhi muito bem os livros da leitura conjunta desse ano. E, bom, Os Irmãos Karamazov. Não poderia ser diferente. Meu livro preferido de 2025. E provavelmente meu livro preferido da vida atualmente é este aqui, Os Irmãos Karamazov. Eu gostei muito, 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 muito. Foi uma leitura conjunta, então vocês têm diversos vídeos aí espalhados pelo canal e organizados também na playlist de leitura conjunta, assim como o livro Travesseiro. Aqui a gente tem questões e personagens, como não poderia deixar de ser, não é diferente, né? Dostoiévski construindo, dando tudo de si na reta final ali dos seus escritos. E esta aqui pra mim é uma obra-prima. Então, em 2025 eu tive a grata surpresa de ter contato aqui com os Irmãos Karamazov e fica a minha fortíssima recomendação para todos vocês lerem este livro. Eu sei que alguns de vocês ficam um pouco assustados, né, porque é longo, é um livro longo, mas, sinceramente, gente, vale cada página aqui dentro vale a leitura. Então, se você quiser aí um incentivo adicional, também tem a minha playlist, né, então fica super à vontade para assistir e ir assistindo à medida que você avança também na leitura. São essas as minhas 10 melhores leituras de 2025. Compartilhem aí se vocês quiserem nos comentários quais que foram as melhores leituras do ano para vocês. Se eu ainda não tiver lido algum destes livros, com certeza vou adicionar na minha lista também. E muito obrigada, gente. Muito obrigada por ter visto até aqui esse vídeo. Muito obrigada pela sua companhia em 2025. Em 2026 tenho certeza que teremos bastante descobertas e leituras novas. E espero vocês aqui no canal também, fazendo companhia. E até breve, no próximo vídeo. Tchau, tchau.